Olá, meu nome é Felipe Vilas, sou professor de Física e hoje vamos resolver algumas questões do concurso do Bombeiro Militar do Distrito Federal, a prova de 2016. Vamos lá? Primeira questão de Física, nós temos a questão 26. Ela diz o seguinte: Jorge possui 100 kg e realiza exercícios físicos aeróbicos a fim de conseguir reduzir sua massa. Para isso, ele caminha 1 hora por dia e segue o padrão a seguir. Durante os 10 primeiros minutos, ele mantém uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Nos próximos 15 minutos, ele permanece em uma velocidade média de 2,8 metros por segundo. E nos últimos 35, ele mantém uma velocidade média de 2,5. Considere que para o cálculo do gasto calórico é válida a seguinte fórmula. Então, ele me dá uma fórmula para calcular o gasto calórico. Né? Gasto calórico em quilocalorias por minuto é dado por velocidade, km por hora, vezes o peso em quilogramas, vezes uma constante 0,0175. Pergunta da questão: o gasto calórico de Jorge durante essa sessão diária de caminhada é quanto? Então, vamos lá. Essa questão é o de quê, né? Geralmente, essa questão ela pode causar um pouco de confusão. Você vai bater o olho nela e fala assim, pô, mas que parte da física que eu tô? Aí que tá, você não tá em nenhuma parte. Essa aqui é uma questão que é basicamente uma questão de matemática aplicada. Ela não envolve quase nada de física, tá? Então, o que envolve aqui é bastante uma interpretação de texto e algumas regras de três para você resolver. Você vai ver que a gente não vai usar basicamente fórmula nenhuma na física para resolver essa questão, tá? Então, por onde começar uma questão não só nesse tipo de questão, mas qualquer outra? Sempre começa pela pergunta. Tá? O que a questão quer saber? O gasto calórico de Jorge durante essa sessão. Tá? Repara que ele pegou o exercício dele de 1 hora, o exercício físico dele de 1 hora, e dividiu em 3 trechos. Né? O primeiro trecho que ele faz durante 10 minutos, ele caminha a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Nos 15 minutos depois, posteriores, ele anda com a velocidade de 2,8. E nos últimos 35 minutos, ele anda com a velocidade de 2,5 metros por segundo. Então, se eu quero saber o gasto calórico total de Jorge, então eu vou calcular o gasto calórico que ele teve em cada um desses trechos, depois somá-los. Tá? Aqui só tem que tomar cuidado com uma coisa, que é o seguinte: o gasto calórico, segundo a fórmula que ele deu, primeiro, esse gasto calórico não é em quilocalorias, é em quilocalorias por minuto. É uma taxa de gasto calórico que ele está tendo aí. Tá? Essa taxa de gasto calórico é dado pela fórmula velocidade, só que essa velocidade tem que estar em quê? Em quilômetros por hora, vezes, aqui ele chama, inclusive, isso aqui é um pecadozinho na física, tá? Isso aqui não é peso, tá? É a massa dele. Peso é uma grandeza que é relacionada a uma força. A força que empurra, que puxa os objetos para baixo. Um objeto que é solto, ele é atraído gravitacionalmente por uma força chamada de força-peso. Aqui no caso a gente está falando de quilograma, então a gente está falando da massa do Jorge. Essa massa do Jorge foi dada aí 100 quilogramas. Tá? Então a massa dele vezes a massa dele em quilogramas, vezes essa constante 0,0175. Beleza? Então repara que a fórmula que ele deu exige que nós usemos a velocidade em quilômetros por hora. Porém, a velocidade dada em cada um dos trechos foi dada em foi dada em metro por segundo. Todas elas estão em metros por segundo. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, antes da gente usar a fórmula, é a gente pegar essas velocidades e transformar todas elas em quilômetros por hora. E como que eu transformo velocidade de metro por segundo para quilômetros por hora? Basta, se você quiser sair daqui e vir para cá, basta você multiplicar por 3,6. Ah, quero fazer o caminho oposto, o caminho contrário, passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Tudo bem, só você dividir por 3,6. Mas não é o caso dessa questão. A gente quer, nesse caso, transformar de metro por segundo para quilômetros por hora. Portanto, basta pegar cada uma dessas velocidades e multiplicar por 3,6. Vou fazer aqui nesse cantinho. Vamos pegar essas velocidades e transformá-las todas em quilômetros por hora. Vamos pegar essa primeira velocidade de 1,5, então vamos multiplicar por 3,6. Isso aqui vai dar 5,4 quilômetros por hora. Beleza. A segunda velocidade, a velocidade do segundo trecho, que está em 2,8 metros por segundo, multiplicando por 3,6, 2,8 vezes 3,6, 10,08 km por hora. E, por último, 2,5 vezes 3,6,
teriam uma velocidade, então multiplicando aqui por 3,6, vão ter uma velocidade de 9 km por hora. Maravilha! Então, estamos prontos para a gente calcular a taxa de gasto calórico em cada um dos trechos. Então, no primeiro trecho, no trecho 1, eu vou ter uma taxa, vou chamar essa taxa de Q ponto, tá? A taxa de gasto calórico no trecho 1 vai ser a velocidade do trecho 1, que foi 5,4 km por hora, vezes a massa do Jorge, que é de 100 kg, vezes a nossa constante de 0,0175. Essa taxa de gasto calórico no trecho 1 foi de 55,4 vezes 100, vezes 0,0175, 9,45. Agora, 9,45, o que mesmo? Essa taxa está sendo dada em quilocalorias por minuto. Beleza. Trecho 2. Fazendo as mesmas substituições. Nós temos que a taxa de caloria gasta no trecho 2 é dada pela velocidade do trecho 2, que é 10,08, vezes a massa do Jorge, 100 kg, vezes a nossa constante, 0,0175. Então, a taxa de gasto calórico no trecho 2, 10,08 vezes 100 vezes 0,0175, isso dá 17,64. De novo, cuidado, quilocalorias? Não. Quilocalorias a cada minuto, por minuto. Beleza, e por fim, no trecho 3, nós temos que a taxa de caloria gasta vai ser a velocidade no trecho 3, que é de 9 km por hora, vezes a massa do Jorge, que é 100, vezes 0,0175. Então, a taxa de caloria gasta no trecho 3 foi de 9 vezes 100 dá 900, 900 vezes 0,0175 dá 15,75. 15,75 quilocalorias por minuto. O exercício acabou? É só pegar esses valores e somar? Não. Porque, de novo, o que a gente achou em cada trecho foi a taxa de caloria gasta por minuto. Agora é a hora que a gente leva em consideração o tempo que a caminhada durou em cada trecho. Tá? Então, no trecho 1, ele permaneceu 10 minutos andando com essa velocidade de 5,4. Então, aqui, ó, no trecho 1, ele permanece andando por um tempo de 10 minutos. Tá? Então aqui, quem já está mais familiarizado com a matemática, a física, vai perceber que para eu saber quanto de energia que foi gasta ao todo aqui, basta eu pegar essa taxa e multiplicar por 10. Por quê? Porque se em 1 minuto, né, eu gasto 9,45 quilocalorias, em 10 minutos eu vou gastar 10 vezes isso. Né? Mas se você não está acostumado com isso, não está familiarizado com essa facilidade assim, de chegar a essa conclusão, faça a regra de 3. Faça a regra de 3. Olha só. O que essa taxa está me dizendo de gasto de caloria? Que eu estou gastando 9,45 quilocalorias por minuto. Traduzindo isso para matematiquês, em 1 minuto eu estou gastando 9,45 quilocalorias. Beleza? Portanto, nesses 10 minutos que ele permaneceu caminhando, ele vai gastar uma quantidade Q1, que é a quantidade de caloria gasta no trecho 1. Tá bom? Multiplicando cruzado aqui, ó, eu vou chegar exatamente na conta que a gente falou no início. Ó. Só você pegar a quantidade de tempo e multiplicar pela taxa que você achou. Vai ser 10 vezes 9,45, ou seja, a quantidade de energia gasta no trecho 1 foi de 94,5 quilocalorias. Beleza? Maravilha. Mesma coisa no trecho 2, só que agora eu não vou fazer uma regra de 3, porque a gente já entendeu como que funciona. Né? A quantidade total de calorias que eu vou gastar no trecho 2 vai ser a taxa que eu achei, 17,64, multiplicado pelo tempo
de caminhada que foi feita no trecho 2, que no caso foram 15 minutos. Então, o tempo aqui no trecho 2 foi de 15 minutos. Logo, eu pego essa taxa que foi achada e multiplico por 15 e eu vou achar 17,64 vezes 15, 264,6 quilocalorias. Tranquilo? E por fim, no trecho 3, se ele ficou 1 hora se exercitando, ele gastou já 10 minutos aqui no primeiro trecho e 15 minutos no segundo trecho, no terceiro trecho, com certeza ele andou 35 minutos. Tá? Claro que você podia só vir aqui e olhar, né? Os últimos 35 minutos, então o tempo que ele gastou no trecho 3 foi de 35 minutos. Logo, a quantidade de energia que ele gastou aqui no trecho 3 vai ser a taxa de energia gasta de 15,75 vezes esses 35 minutos, que vai dar 15,75 vezes 35, isso aqui vai dar 551,25 quilocalorias. Agora sim, agora eu tenho um valor total, né, de calorias gastas em cada trecho, já considerando o tempo que ele permaneceu andando em cada um desses trechos. Beleza? Então agora, se eu quero saber a quantidade total de calorias gasta, basta eu somar a quantidade de calorias que ele gastou no trecho 1 com a quantidade de calorias que ele gastou no trecho 2 e a quantidade de calorias que ele gastou no trecho 3. Então a quantidade total de calorias que ele gastou foi 94,5 no trecho 1, mais 264,6 quilocalorias no trecho 2, mais 551,25 quilocalorias no trecho 3. Então a quantidade total de calorias vai ser 910,35 quilocalorias. Tudo bem? Detalhezinho, lembrando só que esse quilo aqui, ó, é um prefixo que a gente usa no sistema internacional que significa 1000. Tá? Então, aqui no caso, a unidade está em quilocalorias, mas na verdade, ele gastou 910.350 calorias. Tá bom? Esse quilo significa 1000. Da mesma forma que quando a gente pega, por exemplo, 1 quilograma de alguma coisa, a gente está pegando 1000 gramas. Esse quilo significa 1000. Ou 1 quilômetro, 1 quilômetro, né? 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, costume-se com essas terminologias, tá? Quilo sempre vai significar. Vamos fazer uma revisão sobre isso, ó. Isso aqui é importante. Isso aqui permeia toda a física, esses prefixos, tá? O K é um prefixo para quilo. Quilo com Q, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui significa o quê? 10 elevado ao cubo, ou 1000, né? Outro muito famoso é o mega. O M maiúsculo é um prefixo que significa mega, tá? E ele significa 1 milhão, 10 elevado à sexta. Assim como a gente tem um giga, o G de giga, né? Que é 10 elevado a 9, é 1 bilhão. E a gente tem também o tera, tá? Que é 10 elevado a 12, que é 1 trilhão de unidades de alguma coisa. Tá? Aqui, ó, esses dois a gente usa muito na área de computação, de informática. Né? A gente fala que a memória, por exemplo, de um computador é dada em megabytes ou em gigabytes. Né? Então, 1 megabyte tem 1 milhão de bytes, ou 1 gigabyte tem 1 bilhão de bytes. Tá? Então, esses prefixos do sistema internacional são importantes porque isso permeia toda a física. Você vai ver várias matérias da física, várias partes da física, você vai achar esses prefixos e geralmente em algumas questões é muito importante que você saiba fazer as transformações certas. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão número 27. Em um circuito a 5 resistores. Então aqui você já consegue se localizar. Você está entrando aqui na parte de eletrodinâmica. Né? Aí você já tem que pensar, falou de resistores, você tem que pensar em quais são os tipos de associação de resistores, associação em série, associação em paralela, a característica de cada um deles, tá?
começou a ler a questão, você já tem que entrar no espírito da questão. Você tem que entender mais ou menos onde você está pisando para que sua cabeça já comece a entrar no clima da questão. Né? Então, no circuito há 5 resistores, R1, R2, R3, R4, R5, todos associados em quê? Em paralelo. Sabe-se que a resistência equivalente do circuito, ele deu a resistência equivalente a 32/31 ohm. Que beleza, hein? Mexer com fração, você deve estar se amarrando essa questão. Todo mundo ama mexer com frações, né? Ele dá a relação dos resistores. Ó, o primeiro resistor, o valor da primeira resistência é 2 vezes o valor da segunda resistência. A segunda resistência é 2 vezes o valor da terceira, a terceira é 2 vezes o valor da quarta, e a quarta é 2 vezes o valor da quinta. Beleza? A pergunta da questão é, né, caso esses resistores fossem associados em série, qual seria a resistência equivalente? Né? Antes da gente resolver essa questão, então, vamos fazer uma pequena revisão sobre a associação de resistores? Vamos, então vamos. Olha só, associação de resistores. Bom, vamos lá. Quando a gente monta um circuito elétrico, a gente não vai montar um circuito elétrico para ligar apenas um aparelho nesse circuito. Não faz sentido eu montar um circuito elétrico, por exemplo, numa casa e colocar só uma lâmpada para funcionar nessa casa. Né? Então, geralmente, quando a gente monta o circuito, a gente quer aproveitar ao máximo esse circuito que a gente montou e por isso a gente coloca vários equipamentos funcionando ao mesmo tempo nesse circuito. Né? Acontece que esses equipamentos eles podem ser colocados para funcionar de duas formas, basicamente. Ou eles podem ser associados nesse circuito em série, ou eles podem ser associados em paralelo. Normalmente, a associação acontece de forma mista, mas é importante que a gente saiba cada um deles separadamente para depois a gente fazer a, a associação, né? Para a gente entender como é que funciona os dois juntos. Então, vamos lá. Primeiro, associação em série. O que significa associação em série? Associação em série. A associação em série, as duas principais características da associação em série é que, primeiro, por todos os resistores vai passar a mesma corrente elétrica. Tá? Então, ó, a cara de uma resistência de uma associação em série é essa aqui. Ó. Tenho no mesmo fio, no mesmo condutor, eu tenho vários resistores diferentes. Então, aqui eu tenho o resistor número 1, aqui eu tenho o resistor 2, aqui eu tenho o resistor 3, e assim vai até chegar no enésimo resistor, o último resistor da minha associação. Então, quais são as principais características? Olha só, visualmente, se uma corrente elétrica está passando por esse circuito, essa corrente elétrica ela vai passar pelo resistor 1, depois ela vai passar pelo resistor 2, pelo resistor 3 e vai passar até o último resistor que está associado em série. Ou seja, por esses resistores vai passar a mesma corrente elétrica. Tudo bem? E, como consequência, cada um desses resistores eles vão ter uma diferença de potencial diferente em seus terminais. Então, o resistor 1 ele vai estar cercado por uma diferença de potencial 1. Por quê? Porque cada vez que a corrente elétrica passa por um resistor, o potencial dá uma reduzida, né? Porque essa resistência ela consome um pouco desse potencial. Então aqui eu vou ter uma queda de potencial, aqui eu vou ter mais uma queda de potencial, então eu vou ter diferenças de potenciais diferentes. Aqui eu vou ter nos terminais de cada um desses resistores. Tudo bem? Essas são as duas principais características da associação em série. A gente sabe que a resistência equivalente, né? O que significa uma resistência equivalente? Se eu pudesse trocar todos esses resistores por um só, qual seria o valor desse resistor equivalente nesse caso? Né? Para calcular a resistência equivalente da associação em série, basta a gente somar todos os resistores. Né? Então, se eu tenho N resistores associados em série, basta somar algebricamente todos esses resistores até o enésimo deles. Né? Sem muito segredo, a associação em série é tranquila. Agora, o segundo tipo de associação, que é inclusive a primeira menção que o exercício faz, né, é a associação em paralelo.
Como que é a cara de uma associação em paralelo? Ela é mais ou menos assim. Ó. Tem um circuito. Eu vou ter um resistor aqui, vou chamar de R1, outro resistor aqui, que é o R2, outro resistor aqui, que é o R3, você vai ter uma quantidade indefinida aqui. Eu posso ter N resistores associados em paralelo. Tá? Então, quais são as principais características de uma associação em paralelo? Primeiro, agora, ao contrário da associação em série, a corrente elétrica que passa por cada um desses resistores não é a mesma. Só que cuidado com o detalhe. Não estou dizendo que o valor da corrente que passa por cada um dos resistores não é a mesma. Estou dizendo que a corrente que passa, o elétron que passa por cada um dos resistores não é o mesmo. Né? Na associação em série, se um elétron passa pelo R1, ele não tem outra opção. Ele tem que passar por R2, ele tem que passar por R3, porque esse é o caminho natural que ele faz. Então, o mesmo elétron que passa por R1 passa por R2, por R3. Então, é isso que eu digo que é a mesma corrente que passa por todos. Na associação em paralelo, não. A corrente elétrica ela vai chegar por essa parte aqui do meu condutor, do meu fio. Né? Tá aqui o meu fio. A minha corrente elétrica ela vai chegar aqui. Quando ela chega nesse nó, nesse encontro de fios, ela vai ser obrigada a se dividir. Então, parte dela vai passar por aqui, outra parte dela vai passar por aqui, outra parte dela vai passar por aqui, e outra parte dela vai passar por aqui. Então, ela vai se dividir. Já que ela vai se dividir, os elétrons que vão passar por R1 não são os mesmos elétrons que passam por R2, não são os mesmos elétrons que passam por R3. E é isso que eu digo que a corrente elétrica que passa por cada um deles é diferente. Tá? Essas correntes elas podem ter o mesmo valor. I1 pode ser igual a I2, pode ser igual a I3, pode ser igual a IN. Tá? Principalmente, exclusivamente na verdade, se esses resistores forem exatamente iguais, se eles tiverem o mesmo valor de resistência. Tá? Agora, dizer que o valor da corrente é igual não é a mesma coisa que dizer que é a mesma corrente. Enfim, agora, na associação em paralelo, como que eu calculo a resistência equivalente? O valor da resistência equivalente em paralelo é 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais reticências 1 sobre Rn. Esse é o valor da resistência equivalente de uma associação em paralelo. Tudo bem? Bom, feita essa pequena revisão, vamos voltar para o nosso exercício, que nos disse que eu tenho 5 resistores R1, R2, R3, R4, todos eles associados em paralelo, e eu tenho uma relação entre os valores de cada uma dessas resistências. Né? Repara que a última relação que foi feita foi do resistor 4 com o resistor 5. Então eu vou começar pensando nesse resistor 5. Ó, aqui a gente está nesse caso. Tá? A resistência equivalente seria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. Beleza? Então, vamos lá. Acontece que se eu for fazer uma equação que eu tenho tantas incógnitas diferentes, né, tantos valores diferentes aqui, eu não vou conseguir resolver ela nunca. Eu preciso fazer com que essa equação ela tenha a mesma incógnita. Eu tenho só uma incógnita. Então, por isso que a minha ideia é fazer com que essa equação, todas as incógnitas, fiquem em função de R5. Todos os valores da resistência fiquem em função de R5. Então, vamos pensar. O R5 ele já está, né, ele já é o próprio R5. Agora, quem é o R4? Segundo o exercício, o R4 é 2 vezes R5. Opa, então eu já consigo transformar o R4 em uma função, deixar ele em função de R5. R4 é igual a 2 vezes R5. E quem é R3? Você for lá no exercício, você vai ver que o R3 ele é 2 vezes R4. Então, você vem aqui, ó. Beleza, R3 então é 2 vezes R4. Só que você, então beleza, se eu troquei R3 por 2R4, né, eu não consegui fazer o que eu queria, que era deixar em função de R5. Aí você vai ter que lembrar, não, mas espera aí, R4 é 2 vezes R5. Beleza, então quem vai ser R3? Vai ser 2 vezes 2R5. Ou seja, R3 vai ser 2 vezes 2R5. Ou seja, 4R5. Quem é R2? R2 é a mesma coisa que 2 vezes R3. Só que R3 é 4 vezes R5.
Então, eu vou trocar esse R3 por 4 vezes R5. Logo, o R2 ele vai ser 2 vezes 4R5. Logo, R2 é 8R5. Beleza. E quem vai ser R1? Quem vai ser R1? R1 é 2 vezes R2. Então, R1 é igual a 2 vezes R2. Só que quem é R2? R2 é 8R5. Então, troca R2 por 8 vezes R5. Logo, o meu R1 vai ser 8, 2 vezes 8R5. Ou seja, meu R1 vai ser 16R5. Beleza. Então, agora eu vou reescrever essa forma, né? Transformando, trocando os valores de todas as resistências, deixando elas todas em função de R5 e também lembrando que a resistência equivalente que o exercício me deu é de 32 sobre 31, 32 31avos ohm, ou seja, esse valor aqui ó, é 32 31avos. Então, trocando e fazendo, transformando essa equação, né, uma equação gigantesca que vai ficar da seguinte forma, vai ser assim, ó, 1 sobre a resistência equivalente, 32 31avos. Isso aqui vai ser 1 sobre R1. Só que quem é R1 no final das contas? 16R5. Mais 1 sobre R2. Só que quem é R2? 8R5. Mais 1 sobre o R3, que é 4 vezes R5. Mais 1 sobre o R4, que é 2 vezes R5. Mais 1 sobre o próprio R5. Então, repare que agora, uma equação que tinha 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas diferentes, eu consegui transformá-la em uma equação que tem apenas uma incógnita, que é o próprio R5. Beleza. Fazendo aqui, agora virou matemática, tá? Agora não tem mais nada de física nessa questão, virou puramente matemática. 1 sobre 32 31avos. Isso aqui nada mais é do que uma divisão de duas frações, em que 1 é a primeira fração e esse cara aqui é a segunda fração. Tá? Então, como que eu resolvo isso aqui? Você fala, pô, mas 1 é fração? É. Né? 1 eu posso pensar que é 1 sobre 1. Então, eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicá-la pelo inverso da segunda. E o inverso de 32 31 é 31 32. Beleza. Isso aqui vai ser igual a... Isso aqui, essa segunda parte da nossa equação, a gente tem uma soma de 5 frações com denominadores diferentes. Se eu tirar o MC desses denominadores, eu vou chegar à conclusão que o MC deles é 16R5. Né? 16R5 dividido por 16R5 dá 1. Vezes 1, 1. 16R5 dividido por 8R5 dá 2. 2 vezes 1, 2. 16R5 dividido por 4R5 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. E aqui vai ser 8 e aqui vai ser 16. Maravilha. Maravilha, vamos lá. Aqui desse lado esquerdo vai ter uma multiplicação de duas frações. Eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. 1 vezes 31, 31. 1 vezes 32, 32. Isso aqui vai ser igual. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 8, 15. 15 mais 16, 31. Então, ó, 31 sobre 16R5. Tá? Aqui, você pode já cortar esse 31 com esse 31. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1. E você pode multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, você vai ter 1 vezes 16R5 é 16R5. Isso aqui vai ser igual a 32 vezes 1, 32. Logo, R5 é 32 dividido por 16, também conhecido como 2. Descobrimos então que R5 vale 2. Ora, mas se todas as outras resistências estão em função de R5, eu consigo descobrir o valor de todas as outras resistências. Né? Então, R1 é 16R5, então R1 vai ser 16 vezes 2. R1 vai valer 32 ohm. R2 é 8R5, então R2 vai ser 8 vezes 2, que é 16. R3 é